Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as capacidades militares de Israel e dos grupos Hamas e Hezbollah apoiados pelo Irã. Em caso de invasão e guerra em larga escala em todas as frentes, quem é o mais forte e mais bem preparado? Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Quem está acompanhando o dia a dia do terrível conflito entre Israel e os terroristas do Hamas na faixa de Gaza, com certeza está bem a par das graves tensões em outras frentes em Israel, com destaque para o norte, na fronteira com o Líbano, onde os terroristas do Hezbollah estão lançando ataques diários contra posições militares e inclusive contra aldeias e cidades israelenses, obrigando Israel a evacuar milhares de pessoas que vivem próximas da fronteira libanesa. E logo ao lado, na Síria, Israel também está enfrentando uma forte pressão de grupos pró-iranianos que estão constantemente testando a força e a velocidade de reação das forças israelenses destacadas na fronteira síria. Todos esses movimentos no Líbano e na Síria, e a promessa do Irã de que atacará caso Israel invada a faixa de Gaza, deixa no ar o fantasma de uma guerra ampla, envolvendo não apenas Israel e o Hamas, mas também o Hezbollah e diversos grupos sírios, todos eles apoiados e armados pelo Irã. Dito isso, como estão as forças militares de cada um desses atores? Em caso de guerra em larga escala, quem está mais bem preparado para o conflito? Antes de avançarmos, é preciso esclarecer que o Irã, muito provavelmente, não participará ativamente de um conflito em larga escala em Israel, com os iranianos preferindo seguir a velha receita de combater Israel por intermédio de terceiros. Portanto, com base nesse pressuposto, em termos de efetivos militares na região em conflito, Israel lidera com folga. Em tempos de paz, as forças de defesa de Israel contam com um efetivo que oscila entre os 160 e os 170 mil militares. No entanto, em tempos de guerra, como agora, esse número pode se multiplicar por 3 ou por 4. Com o governo israelense informando que estão prontos para o combate perto de 500 mil de soldados. O Hamas mantém cerca de 25 mil combatentes armados e a Jihad Islâmica outros 10 mil, totalizando cerca de 35 mil combatentes dentro da faixa de Gaza. O Hezbollah, no Líbano, alega ter 100 mil membros, mas acredita-se que o número de combatentes treinados e armados ronde a volta dos 50 a 60 mil. E os diversos grupos sírios pró-iranianos que atuam na Síria possuem, em conjunto, de 10 a 15 mil combatentes. Tudo somado e comparado, Israel tem, neste momento, 500 mil soldados, bem armados e bem treinados, contra um número estimado em 110 mil combatentes com um nível de treinamento e de qualidade de equipamento muito pouco homogêneo. Em termos de blindados e aviões, nem vale a pena fazer comparações, tendo em vista que os adversários de Israel não operam essas armas. Com Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah e os grupos sírios se limitando a operar foguetes, artilharia e drones, com algumas dessas armas sendo realmente bem avançadas, pois são fornecidas diretamente pelo Irã. Portanto, no quesito artilharia, os adversários de Israel estão em vantagem, não tanto pelo fator numérico, mas principalmente pelo fato de poderem usar essa artilharia de forma massificada e irrestrita, tanto contra alvos militares como civis. Com isso, obrigando Israel a reservar uma parte considerável da sua força apenas para operações de defesa contra a artilharia inimiga. Uma comparação de forças entre um exército profissional, bem treinado e equipado, como é o caso de Israel, com forças terroristas e paramilitares, não é nada fácil, já que o fator numérico e qualitativo muitas vezes não faz grande diferença.
Por exemplo, em caso de invasão israelense da faixa de Gaza, os soldados israelenses terão uma enorme dificuldade para avançar por zonas urbanas, pois o Hamas infiltrará combatentes entre os civis inocentes que serão mantidos à força na zona de combate. Em um cenário como esse, um destacamento de 30 ou 40 mil soldados israelenses, todos eles fortemente armados e muito bem treinados, poderão ter o seu avanço totalmente barrado por uma pequena força terrorista de 3 ou 4 mil combatentes que, como referi, estarão atacando a partir de prédios repletos de civis ou por trás de grandes aglomerações de inocentes lançados à força contra as posições israelenses. Essa é a única forma dos terroristas palestinos do Hamas e da Jihad Islâmica conseguirem mais ou menos equilibrar a balança em um cenário de combate urbano de proximidade dentro da faixa de Gaza. Nesse cenário, blindados Merkava, helicópteros de ataque Apache e drones de ataque fortemente armados com mísseis não darão uma grande e inequívoca vantagem para os israelenses no seu lento avanço pelo interior de Gaza. Mas também não podemos nos esquecer do norte, e se o Irã cumprir a sua ameaça e atacar através do Hezbollah e dos seus grupos sírios, Israel terá de travar uma outra guerra naquela região. O Hezbollah é um grupo terrorista muito mais bem armado e preparado do que o Hamas e a Jihad Islâmica, armados com artilharia mais pesada e até mesmo com alguns blindados. Se o Hezbollah atacar com força total, Israel terá de inevitavelmente entrar pelo sul do Líbano para eliminar as posições terroristas na área. Caso contrário, dezenas de milhares de israelenses serão definitivamente expulsos das suas casas. Nesse cenário, a guerra ali seria tão ou até mesmo mais custosa para Israel do que no interior de Gaza, tendo em vista que o Hezbollah opera uma grande quantidade de mísseis antitanque, com alguns blindados israelenses tendo sido já inclusive atingidos e danificados. Isso mostra que, dependendo da reação do Irã à invasão israelense da faixa de Gaza, o fato dos israelenses contarem com uma vantagem numérica de quase 5-1 e de operarem veículos, blindados, aviões e drones infinitamente mais avançados, os combates, por conta de todas as condicionantes e características que referi aqui, serão muito equilibrados, e as baixas para ambos os lados, inclusive entre os civis, serão, com certeza, altíssimas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.